Ele escreveu músicas enquanto andava de bonde. Compôs mais de 500 canções. Os maus músicos nem ousavam desafiá-lo, afinal, ele era o terror dos facões. Este é Otávio Dutra, o segundo homenageado da série A Cidade e a Música, do Unimúsica 2014. Violinista e bandolinista, Otávio Dutra fez parte das turmas iniciais do Conservatório de Porto Alegre, hoje o Instituto de Artes da URGS, onde aprendeu a ler e escrever músicas. As partituras preservadas apresentam uma infinidade de gêneros, que vão de valsas a polcas. Para interpretar essas canções no espetáculo que lembrou a obra de Otávio Dutra, foram convidados a banda regional Espia Só e o bandolinista Hamilton de Holanda. Confira!
O grupo surgiu em 2009, depois da gente ter participado do documentário, que foi produzido aqui em Porto Alegre, produzido pelo Carlos Peralta e dirigido pelo Saturnino Rocha, com o mesmo nome, né, Espia Só, sobre a vida e obra do Otávio Dutra. Então, foram convidados vários músicos gaúchos para ilustrar, digamos assim, a obra musical do Otávio Dutra, né? E eu fui um desses músicos. E depois que a gente terminou, que o filme foi feito e tal, eu tive a ideia de que a gente continuasse, então, com o grupo. A quantidade de música que o Otávio Dutra deixou vamos dizer, um tesouro aqui do Rio Grande do Sul, com certeza. Porque é um compositor que viveu na mesma época quer dizer, até mais velho do que o Pixinguinha, e teve uma atuação nessa parte do choro, mas também orquestra, tocava bandolim, enfim, acho que é uma obra que, na verdade, está se começando a conhecer, e as pessoas, principalmente aqui do Sul, precisam mergulhar nesse material, porque tem muita coisa boa. O Otávio Dutra, apesar de ter deixado quase 500 composições e ter vivido apenas 52 anos, né, ele não é conhecido assim hoje em dia, mesmo para os músicos mais constantes do choro assim no Brasil todo, e mesmo no Rio Grande do Sul ele não é conhecido, né? Então a ideia do grupo é seguir com a ideia que começou através do filme, de resgate da obra dele e de mostrar um pouco também de uma parte, digamos, esquecida da história da música de Porto Alegre, assim, que é aquela época ali entre os anos 10 a 30 e poucos, que foi a época que ele atuou assim mais ativamente, né? E enfim, ele assim, para a música brasileira, para o choro, comparado a outros gênios da música, como Pixinguinha, Jacó do Bandolim, ele foi também, tem uma obra de muita qualidade, né? Então, eu particularmente acho uma pena ele não ser tão conhecido quanto ele mereceria.
uns 10 anos atrás, saiu uma caixa bonita, assim, com 15 CDs, com gravações originais da Casa Edison, né, a gravadora famosa lá do Rio de Janeiro, do início do século XX. Então tem gravações originais do Pixinguinha, do Luiz Americano, do regional do Choro do Calado, de um monte de gente tradicional do choro, mas muito do início da história do choro, né? Do início da produção fonográfica no Brasil também. E um desses 15 discos é um disco inteiro com o grupo Terror dos Facões, que é o grupo formado pelo Otávio Dutra, com o Dante Santoro na flauta, com o Otávio Dutra tocando violão e bandolim. Então, a partir daí, eu comecei a conhecer um pouco mais a obra dele. Também tem um disco que o Márcio de Souza produziu e gravou com outros músicos gaúchos, que é dedicado inteiramente à obra do Otávio Dutra, que eu já conhecia também. Então, basicamente, através das gravações, né? E ampliei um pouco esse conhecimento sobre a obra dele, sobre a história também, depois de ter participado do filme, né?
contribuição, acho que através da interpretação, da lembrança, na verdade a gente está mexendo com a tradição da cultura, né? Do país em geral. E, quer dizer, a minha contribuição é essa, é ajudar a divulgar, é tocar, é estar falando por aí, porque tem muita riqueza dentro dessa obra. A gente vai tocar algumas músicas que são, digamos, das mais conhecidas dele, né, que é a própria música que é o Terror dos Facões, que era o nome do grupo, né? O Facão, para quem não sabe, é aquele músico ruim, né? Então eles eram o Terror dos Facões porque realmente era um grupo de músicos primorosos, assim, eles eram muito bons, então o grupo era apelidado por ele de Terror dos Facões, né? Então a gente vai tocar essa, a gente vai tocar Espia Só, que é um outro clássico dele, que dá nome ao grupo também, que dá nome ao filme. A gente vai tocar a Valsa Celina, que foi uma valsa que na época que ele compôs fez muito sucesso, vendeu muito disco mesmo. E vamos tocar outras músicas como Sempre Nós, que é uma música diferente, assim, porque ela é super virtuosística, com fraseado difícil na primeira e na segunda parte, e a terceira parte ela é uma polquinha bem marcadinha, assim, lentinha e que tem letra. Então a gente não vai cantar, a gente vai tocar instrumental, mas é uma música diferente. O Otávio também era o compositor que fazia letra, né? Então algumas músicas que a gente vai tocar, elas têm letra originalmente. A gente vai tocar elas instrumentais, mas elas têm letra. Então a gente vai misturar entre valsas mais lentas e choros lentos e até coisas mais virtuosísticas do repertório dele, assim, justamente para tentar mostrar a amplitude, né, da criatividade dele e também ressaltar essa qualidade como instrumentista que ele tinha como bandolinista e violonista também, né?